Bom, meu nome é José Alberto Cuminato. Meu apelido é Poti, porque eu sou de uma cidade perto de São João do Rio Preto, chamada Potirendaba. Eu fiz minha graduação em matemática lá em São José do Rio Preto. Foi o primeiro ano que lá se transformou o NESP, que chamava, hoje acho que o nome é diferente, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. A gente chamava de BILCE, em São José do Rio Preto. Na verdade, eu gostaria de ter sido biólogo, mas quando eu fui fazer o meu terceiro colegial, minha professora de matemática, que era a professora Aldenice Brito Pereira, ela estudava aqui em São Carlos, ela fazia mestrado aqui em São Carlos, e ela começou a falar para os alunos que tinha essa história de fazer mestrado, que tinha bolsa, que não sei o quê. Então, na hora de eu me inscrever no vestibular, eu me inscrevi em matemática, porque eu pensava que em biologia isso não podia ser feito. Então, veja como é que eram as nossas informações nessas épocas, né? Bom, então eu fiz matemática em São José do Rio Preto, eu fiz o mestrado aqui em São Carlos e eu fiz doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Terminei em 1987. Eu sempre quis fazer alguma coisa aplicada. Eu para mim, não gostava. Lá em Rio Preto a gente teve álgebra, teve topologia, teve todas as disciplinas, porque lá é um curso de matemática. E eu sempre gostava mais das disciplinas de aplicações, porque eu gosto de ver as coisas acontecerem, prática. Por essa razão, eu escolhi fazer matemática aplicada. Eu me inscrevi aqui no ICFC e lá no IMPA, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu ia fazer estatística naquela época, porque lá no IMPA não tinha matemática aplicada. Só que lá no IMPA, para você ser admitido, você tinha que fazer o curso de verão durante as férias de janeiro e fevereiro. E no ano que eu ia começar o mestrado, eu fui lá para o Rio de Janeiro fazer o curso de verão, só que precisava de esperar até fim de fevereiro para poder ter a decisão, porque tinha provas, etc. Nesse meio caminho, o professor Luiz Antônio Fávaro, que era o coordenador aqui em São Carlos, me chamou e fiz uma entrevista com ele, e ele falou: olha, se você quiser ir para São Carlos, nós te damos uma bolsa, aquela bolsa que eu imaginei no terceiro colegial. E só que você precisa, se você responder sim, você tem que vir, porque perde, né? Porque tem outras pessoas que poderiam. Eu, particularmente, preferia ir para o Rio de Janeiro, mas é aquela história do passarinho na mão e dois voando. Então eu disse para ele sim. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, porque isso era fim de janeiro. Voltei para o Rio de Janeiro, fiz a segunda prova, voltei para São Carlos, fui para uma república e tudo mais. Daí uns dias veio a carta do Rio de Janeiro, dizendo que se eu quisesse fazer o mestrado no Rio de Janeiro, também tinha a bolsa. Mas aí eu já tinha, naquela época ainda se cumpria a palavra, né? Então eu já tinha dito para o professor Luiz Fávaro que eu não ia desistir. E de fato não desisti. Acho que eu devia ter desistido, porque era o que eu queria ter feito. Porque aqui em São Carlos, naquela época, falava-se matemática aplicada, mas não era matemática aplicada. Porque tinha duas ou três professores, a professora Célia Andrade e a professora Marielza, que tinham ido para o exterior ou tinham feito. Eles eram uma matemática aplicada, não muito aplicada, sabe? E eu acabei fazendo mestrado com a professora Célia. Eu não me arrependo de ter feito como foi, mas eu acho que para aquele objetivo de ser uma coisa mais aplicada, talvez estatística fosse melhor, né? Certo? Que é mais próximo de aplicações e tudo mais. Mas aí, quando no doutorado, aí então eu já tive mais opções, digamos assim, e aí eu fui fazer o doutorado na Universidade de Oxford, e lá sim era um centro de matemática aplicada, entende? Que tinha muita tradição em trabalhar com indústria, trabalhar com problemas aplicados, os professores tinham projetos com indústria, né? Coisa que naquela época aqui em São Carlos não tinha. De um outro ponto de vista, foi até bom, porque eu tive a oportunidade de ser um dos que criou essa área aqui em São Carlos, né? Não fui sozinho, mas teve outras pessoas que trabalharam juntos e a gente hoje tem um grupo de matemática aplicada bastante forte. Então, lá na Universidade de Oxford, tinha um sistema, né,
todo montado para essa comunicação, academia, indústria. Em particular, com o departamento, com um grupo, né, de matemática, ou de matemática aplicada. E eles, todo ano, por volta da Semana da Páscoa, aqui, na Universidade de Oxford, os períodos de aula não são semestrais, eles são 3 períodos de aulas de mais ou menos, na verdade são 8 semanas. São 8 semanas, 8 semanas e 8 semanas. Os períodos têm nomes e os alunos fazem as disciplinas nesses períodos. E os períodos são mais ou menos assim, começa lá em setembro, termina perto do Natal, depois tem uma semaninha de férias, depois começa no comecinho de janeiro, aí vai até, sei lá, março, abril, aí tem o break da Páscoa, e aí o último semestre termina lá por último, não é nem trimestre, são 8 semanas, na verdade são 9 semanas. Nessa semana daí, do break da Páscoa, do intervalo da Páscoa, tinha uma semana em que eles traziam as indústrias para dentro da universidade, e os alunos ficavam lá, porque era férias, né? Não eram férias, eram, como é que fala, um descanso lá, uma semana, como nós temos aqui a Semana da Pátria, né? E aí os alunos se envolviam com aquilo, e aí se envolviam com o pessoal da indústria, e aquela coisa toda, né? Bom, eu fiquei lá 4 anos, eu tive que fazer minha tese e tudo mais, eu participei disso, sei lá, a partir do 3º ano, eu fiquei lá 4 anos e pouco, porque eu tive que fazer o mestrado de novo lá, que era uma exigência do curso. E eu participei umas 3 ou 4 vezes desse processo aí, né? Chamava Study Group with Industry. Grupos de estudo com a indústria, traduzindo. Eu achava aquilo muito interessante, porque era uma oportunidade de você conversar com pessoas, também acadêmicos, doutorados, etc., mas que estavam trabalhando na indústria, né? Naquela época eram grandes indústrias, porque a Inglaterra naquela época era mais ou menos como o Brasil, né? Tinha as grandes indústrias, a companhia de trens era a British Rail, era enorme, a British Airports, British Airways, que até hoje existe, né? Tinha a Química, a ICI, eram grandes indústrias que vinham para dentro da universidade para trazer desafios, problemas, né, em que os alunos se envolviam. E, no final das contas, muitas vezes os alunos arrumavam emprego, porque os caras conhecem os alunos, né? Eu achava aquilo muito interessante do ponto de vista de você ser uma técnica, né, de aproximação, né? Muito complicada essa conversa, né? Só que aqui no Brasil era muito arriscado para eu fazer um negócio desse assim, chega aqui, não, vamos fazer isso. Não é assim, né? Porque precisa ter um ambiente, precisa ter um monte de gente interessada, os alunos vão estar interessados, você precisa ter apoio, e as indústrias precisam estar interessadas. Então, passamos aí muitos anos que eu falava com as pessoas, mas não tinham assim. Mais recentemente, quer dizer, cerca de 15 anos atrás, começou a se falar, né, muito nos órgãos de fomento, a própria FAPESP, começaram a ver que você não pode fazer ciência por fazer ciência, como se fosse um jogo. A matemática não é uma disciplina que existe só para atormentar a vida das pessoas. Ela tem aplicações e você pode. Não quer dizer que um cara que queira fazer matemática ou física ou teórica não possa fazer, não tem nada de errado com isso, mas tem uma vertente de qualquer ciência que tem aplicação na vida real. E isso é importante, inclusive para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país, né? Quer dizer, a matemática ela tem um valor econômico muito grande. Eles não enxergam isso. Falam, pô, matemática tem valor econômico? Mas até tem estudos mostrando qual o valor econômico da matemática para uma determinada sociedade. Aqui no Brasil foi feito recentemente pelo Itaú, alguma coisa. Itaú fez, uma dessas fundações de Itaú fez um estudo desse. É um estudo complexo, porque você tem que contratar uma consultoria, que custa caro, etc. Então, até que por volta de uns 15 anos atrás, 13 anos atrás, que eu já tinha tempo para me aposentar quase, então eu falei, bom, agora eu arrisco menos, né? Agora eu posso arriscar. E também, como eu disse, a FAPESP começou a olhar para essas coisas de uma maneira diferente, a própria sociedade começou a olhar para essas coisas de maneira diferente. Quer dizer, a universidade, veja quantas coisas foram feitas nos últimos 10, 15 anos para abrir a universidade para a sociedade, né?
certo? Então foi aí que eu comecei com nós criamos lá na matemática um centro, jogo claro, o departamento de matemática já era muito maior aí, então, né? Já tinha, sei lá, seus 20 docentes, enquanto que quando eu vim nós éramos 3 ou 4. E aí nós tínhamos a estatística, e aí a gente tem a computação, que é muito forte também aqui no sistema de ICMC. E tudo isso convergiu para esse Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, que nós criamos em 2011, e logo em seguida a FAPESP lançou essa chamada de CEPID. E eu achei que a gente poderia fazer um projeto de CEPID para a FAPESP. Era uma ousadia muito grande, porque 11 anos antes havia tido uma chamada de CEPIDs, também da FAPESP, em que a matemática nem sequer apresentou um projeto. Então, aí nós estávamos usando apresentar um projeto na matemática e com esperança de ganhar o dinheiro. E, de fato, aconteceu. Então, o projeto, esse CMI, foi contemplado com o financiamento da FAPESP, e isso alavancou muito, né, esse centro, porque esse financiamento da FAPESP é um financiamento muito bom, um volume grande de recursos, uma liberdade muito grande para usar os recursos e um tempo suficiente para você solidificar aquilo que você tem como meta, né? Então foi isso que aconteceu. Agora, mais recente, na verdade, esse centro esse projeto era para ter durado 11 anos. Ele começou em 2013, portanto deveria ter terminado em 2024. Mas aí, por causa da pandemia, como durante a pandemia a gente não gastou muito dos recursos, a FAPESP resolveu prorrogar ele por 2 anos, então ele vai terminar agora em 2026, que aí termina o financiamento e termina o nosso compromisso dentro desse projeto com a FAPESP. Bom, em vista isto, é lógico que dentro desse projeto a gente tinha os planos, né, de como continuar, porque não é porque o projeto vai acabar que tudo vai se acabar, certo? Então, como é que vai continuar? Bom, ao longo do tempo, a gente foi incentivando outras pessoas a aplicarem a outros projetos, e a gente tinha como meta criar um Embrapi, a gente ser um polo da Embrapi, né, no final dos 11 anos, e tudo isso aconteceu. Então, hoje nós temos lá no ICMC pelo menos mais 2 ou 3 CPAs, que foram, digamos assim, meio que spin-offs do CMI, do CEPID-CMI, e temos a Embrapi, né, que está funcionando também. Então, nesse momento, o ICMC, né, cumpriu o CMI, dentro do ICMC. É óbvio que quando eu falo CMI, não estou dizendo que fui eu, é todo o grupo, né? Porque o CMI também não era só eu, eu sempre fui o coordenador, mas tem um monte de gente lá trabalhando por isso, no instituto e tudo mais. Então, isso criou esse meio ambiente, né? De forma que hoje ele funciona suave, eu diria. A gente tem vários projetos com indústria, que era o objetivo. A gente conseguiu fazer os spin-offs, como eu disse, vários CPAs e vários outros projetos. A gente tem a Embrapi, e a gente criou pelo menos dois cursos, né? Um mestrado profissional na área de matemática aplicada à indústria e um MBA. Pelo menos 2. Na verdade, lá no CMC tem 2 MBAs. Eu não sei se é isso. A pessoa que coordena não é do CNA, então por isso. Mas eu acho que é tudo mais ou menos coordenado, orientado para uma direção, né? Certo? Então a gente tem uma direção, a direção do ICMC é bastante clara nesse sentido de que o ICMC, apesar de ser de começo, né, um instituto de matemática, mas agora chama matemática e computação, e a computação tem essa vertente de trabalhar com aplicações e com o setor produtivo. Melhorou muito, sabe? Tudo, porque, veja você, é muito travado ainda, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar o discurso é muito assim, pró, né? Não, porque tem isso, tem aquilo, tem lei disso, lei daquilo, agora você pode fazer isso. Só que na hora que você vai lá fazer, você não pode fazer, porque talvez não só culpa da USP, mas tem uma... Primeiro tem a legislação, você tem que cumprir, certo?
não tem dúvida disso. Então, por exemplo, contratação de pessoas dentro da universidade, no nível de professor, é muito. Isso não dá certo você contratar pessoas e basicamente o trabalho é intelectual, você contratar com provinha aqui, provinha ali, não sei mais o quê. Não é assim que o pessoal faz isso no exterior, né? Certo? Então, mas aqui, infelizmente, é muito difícil mudar isso, porque está na Constituição, é a legislação e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto, que é muito difícil de. Mesmo é possível mudar, tanto é que agora tem uma proposta de mudança disso na reitoria, vai ser votado e vai simplificar bastante, eu imagino, certo? Mas as pessoas têm a legislação é de um jeito, e aí o jeito de interpretar a legislação é nosso. Só que aí as pessoas têm aquela tradição de interpretar desse jeito, né? E é muito difícil de mudar. A outra coisa é, mesmo os órgãos financiadores, a hora que você fala, a FAPESP melhorou muito com o PIP e outros programas que eles têm, os próprios CEPIDs, né? Mas ainda a gente está, eu diria que a gente está muito longe de conseguir o que os países centrais fazem, né? Nessa área. E depois a gente tem o outro lado, que é a própria indústria no Brasil, ela não tem uma tradição de investir, de pensar no futuro. O pessoal é muito imediatista, então é muito mais fácil, se eu preciso fazer isso, eu vou no mercado, eu compro aquilo, amanhã está funcionando. Só que está funcionando, mas você não tem o domínio da tecnologia. Se você precisar modificar, você tem que comprar de novo, fica obsoleto, ainda mais hoje na área de computação, né, na área de ciências de dados, as coisas ficam obsoletas muito rápido. Então você precisa ganhar conhecimento, você não pode comprar, não é igual comprar uma máquina que imprime esse celular, entende? Uma máquina que imprime celular vai imprimir o celular uma vida inteira. Só que o que está dentro do celular não é o que me interessa, não é imprimir o celular, né? É o software que ele tem. E o software é uma coisa que muda todo dia, então você precisa ter domínio dessa tecnologia, muitas vezes, né? Muito mais importante ter domínio, porque você pode criar coisas novas em cima disso e se você precisar de, sei lá, fazer adaptações, você tem como fazer. Só que o empresário brasileiro, ele, não sei, não são todas. As grandes empresas, em geral, têm essa visão. De investimento em pesquisa, de pensar de longo prazo. Porque o problema de investimento em pesquisa é que é muito difícil de você falar, dar certeza que vai dar certo, primeiro, né? Primeira coisa. Dar certeza que vai dar certo é muito difícil. Né? E segundo, é uma coisa de mais longo prazo, né? Porque você tem que experimentar, você tem que testar, você tem que. E os alunos são muito importantes nessa história, porque ao fazer isso, você está criando ao mesmo tempo uma mão de obra, né? Que vai poder continuar o processo amanhã, contratar uma empresa, porque a empresa, você vai lá, você fala, olha, eu quero que você me produza esse aplicativo. Ele põe lá os programadores dele para fazer, o engenheiro de software. Amanhã, depois de manhã, sei lá, daqui a um mês, 3 meses, está pronto. Só que as pessoas que têm uma expertise ficaram lá, né? Ele não veio para dentro da indústria, certo? Então, amanhã, se qualquer coisa que você precisar fazer, precisa começar do zero, praticamente, né? E isso é bastante difundido no Brasil. Mesmo o governo age dessa forma, né? As pessoas são muito imediatistas, eles querem. Eu quero um aplicativo que faz isso, mas eu quero para amanhã. Isso eu estou falando de aplicativo, tem outras aplicações, né? Outros desenvolvimentos, e também tem esse viés. Então, essas são as dificuldades. Mas, veja você, isso é uma cultura, certo? Tanto é que, desde o primeiro momento lá no CNA, a gente teve essa visão de que a gente precisa atuar em todas as frentes. E uma das frentes muito importantes é a educação, a parte de educação e difusão. Então, se você tem empresas que empregam já doutores, é muito mais fácil você conversar e deles entenderem isso, do que empresas que compram tecnologia, sempre compram, porque eles não têm essa experiência, eles não têm essa. O cara pensa assim, mas eu vou investir, como que eu vou investir num negócio que eu não sei se vai dar resultado? O problema é que sempre dá algum resultado. Pode não dar aquele que você foi, né? Mas só o caminho para chegar lá, você vai treinando um monte de gente, vai criando uma expertise que pode amanhã criar uma coisa que não estava nem previsto. Isso acontece muito, né? Olha, a gente tem lá no site vários projetos, certo? Os que são
tiveram bastante sucesso e estão caminhando e as empresas estão, digamos, aproveitando o que foi investido, com a Petrobras, como eu disse, com, sei lá, com a Porto Seguro. A gente teve vários projetos com grandes empresas. Na época da pandemia, o governo do estado se aproveitou dos nossos testes para prever como é que a pandemia ia para cá, ia para lá, entende? Os jornais publicaram as coisas que a gente fez, vários jornais. A gente chegou até a ser um grupo que desenvolvia esse projeto, chegou a ser como é que fala, consultado, né, dar informações sobre a pandemia, certo? Tinha um software que ficava olhando para todas as prefeituras, aqueles números que o cara publicava, infectados, sei lá o que, mais o que, e aí esse software fazia lá um cálculo e dava uma perspectiva de como que seria nas próximas semanas, né? Para as pessoas tomar decisão, que é uma coisa muito importante. Uma pandemia é muito importante você ter norte, né? Você ter o que vai acontecer semana que vem, certo? Para poder tomar decisões. Então, eu acho que, pelo menos, a gente criou um núcleo, sabe? Hoje a gente tem vários projetos, tem gente trabalhando com tribunais de contas, com a Câmara dos Deputados, então tem vários projetos que estão andando, certo? Com prefeituras. Agora, nesse momento, nós temos um projeto com a Prefeitura de São Carlos que está em julgamento na FAPESP. Se ele for concedido, é provável que durante esses 4 anos a Prefeitura de São Carlos vai sofrer uma grande informática, não de se informatizar, da informação que está disponível para o cidadão. Porque o nosso projeto é fazer um aplicativo em que o cara pode fazer tudo. Se ele está andando na rua, ele vê um buraco, ele fotografa e manda para o cara lá. Para o cara falar, olha, aqui tem um buraco, já tem GPS, já sabe onde é, não preciso botar o nome da rua, você entende? Porque isso é outro problema. Eu ponho lá, mas eu falo que é na rua, não sei o quê, aí o nome da rua está errado, ninguém vai lá, né? Mas esse aplicativo não, o próprio celular já vai pegar o GPS, a localização, já vai dizer para a prefeitura, olha, o buraco está em tal lugar. Ou tem lixo, ou tem isso, ou tem aquilo. Isso é uma coisa, né? Mas integração das UBS, das Unidades Básicas de Saúde, essa integração delas para que a pessoa tenha um prontuário que é visto em todo lugar, quer dizer, se ele mora num bairro, mas ele tem um piripaque em outro bairro, ele vai para a UBS, o médico vai atendê-lo, ao entrar o CPF dele lá, vai saber todo o histórico médico dele, onde ele mora e tudo mais, entende? São coisas simples, mas que onde funciona é maravilhoso, certo? Muito, muito, muito bom mesmo. A integração com os ônibus, né? Hoje é possível, hoje você traga o ônibus certinho, de forma que você está no ponto e você sabe onde que o seu ônibus está. Se ele vai chegar em 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos, entende? Isso como é que fala? Para a pessoa que está esperando, é muito importante. Né? E isso é simples, não é uma coisa difícil de fazer. É muito fácil. Então, tem bastante aplicações. Nós temos muitas, que foram 11, 12 anos, né? Certo? E nós fizemos todos esses anos os workshops igual era lá na Inglaterra. Então, aqui nós fizemos 11 anos de workshop. Esse ano ainda vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Porque esse ano é o 12º ano, né? Para o ano que vem é o 10º. Não, esse ano é o 12º ano. Começou agora em julho. 1º de julho é o primeiro ano, primeiro mês do último ano. Então, nesse ano, nós ainda vamos realizar o 11º workshop. Por que 11º? Porque no primeiro ano nós não fizemos, né? Porque no primeiro ano nós estávamos ainda palpando as coisas. Né? Eu acho o IEA uma ideia genial. Eu acho que a universidade tem que ter um organismo, junta as expertise de todas as áreas. Bota a gente junto para fazer coisas, muitas vezes, não tão mais arriscadas, eu diria, certo? Por mais sem o compromisso. Porque lá no seu departamento, no seu laboratório, você tem um certo compromisso, você tem alunos, você tem o projeto, você tem o plano. Então, apesar de que pesquisa é pesquisa, mas é uma coisa mais
metódica, eu diria. No IA, é assim, é a minha visão, hein, tá? Eu não sei, posso estar errado. Porque todas as grandes universidades têm um instituto como o IA. Essa ideia de você congregar as melhores cabeças da universidade de diferentes disciplinas e botá-los para pensar junto. Eu gostaria que essa ideia de trabalhar com a indústria fosse uma coisa mais pervasiva dentro da universidade. Eu achei que o IA fosse um bom fórum para eu militar. Certo? Embora localmente, talvez, porque mesmo localmente eu acho que ainda falta bastante coisas. Integração entre as unidades. Aqui nós somos, talvez, tirando a arquitetura, não sei se devia tirar ou não, mas as demais são todas em ciências exatas. Então são muito próximas. Entende? Nós com engenharia somos muito próximos, com a maioria das engenharias, né? Não, eu acho que com todas. Com a física, muito. Com a química também. Não é? E até que a arquitetura, eu diria. Mas eu não vejo que existe uma integração satisfatória do meu ponto de vista. Cada um é um cada um. Entende? Sabe, esse é uma coisa de novo, que é muito histórico. Certo? Por exemplo, se você olhar, das 5 unidades, eu acho que cada uma tem a sua biblioteca. Não é necessário, você concorda? É num campus da mãe de São Carlos, é preciso nós temos uma biblioteca para matemática, uma biblioteca para química, uma biblioteca para física, uma biblioteca para engenharia. Não sabe, você tem uma biblioteca central e uma biblioteca onde todos os livros estão lá e tudo mais, certo? Não é necessário você ter uma biblioteca para cada unidade. Mas aí é aquela coisa, a USP foi muito assim, né? Que as unidades se competem entre elas, de certa forma, entende? E eu vejo que não deveria ser assim, deveria ser mais colaboração. Se você quer trabalhar com a indústria, inevitavelmente o seu trabalho vai ser interdisciplinar. Porque o problema da indústria não é um problema de matemática. Ele é um problema, sei lá, você pega lá uma manufatura que não funciona do jeito que ele queria que funcionasse. Aí você vai ver, tem ruído, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, né? Que no final das contas vira um problema de matemática. Mas para chegar lá, precisa de um cara que entende um pouco de engenharia, que entende um pouco de engenharia para formular o problema, para diagnosticar o problema, para isso, para aquilo, e aí ele acaba num problema de matemática. Precisa saber um pouco de física, lógico, que tem as propriedades físicas no meio da história, né? Então aí o modelo, e esse modelo vai ser resolvido. É um problema, em geral, os problemas da indústria são problemas multidisciplinares. E que a gente poderia ter um centro disciplinar aqui que trabalharia, esse seria meu sonho. E teve uma época que nós quase conseguimos, mas depois, que foi quando criou o Campus 2. Tinha uma ideia de um centro que ia ser um centro de todas as unidades. Mas aí, não sei o que aconteceu, o dinheiro, aí aconteceu aquela crise, né, que nós tivemos. E aquilo ali desapareceu. Mas ele foi mais ou menos na época do CEPID, né? A gente ia ser lá no Campus 2, já tinha até o local, só faltava o recurso e organizar, né? Certo? E veja você, até hoje, se você, falando de novo naquela coisa que a universidade fala uma coisa, mas na prática não acontece aquilo. Se você hoje quiser criar um centro desse, já você enfrenta problema já de cara, que eu sou do CMC e outro é não sei da onde, outro é não sei da onde, e a hora que você põe todo esse povo junto, para os funcionários pior ainda. Então, esse tipo de coisa atrapalha. Porque se a gente tivesse um centro desse tipo, né, em que todo mundo poderia colaborar, a gente poderia ter professores da engenharia, professores da matemática, professores da computação, da física, da química, até da arquitetura, todo mundo no mesmo ambiente, um projeto talvez 1 ou 2 ou 10 projetos comuns que envolvem um daqui, um dali, um de cá. Mas essa minha aí no IEA tem esse objetivo, certo? Não sei se eu vou conseguir, mas é assim, olha, eu vejo assim, quando a gente começou o CIPID, eu não imaginava que nós fôssemos chegar 11 anos depois do jeito que nós chegamos, com tudo que nós chegamos. Então, a gente tem que fazer, entende? Ir fazendo, uma hora não dá certo, outra hora não dá certo, outra hora não dá certo. Mas, por exemplo, só a minha vinda para cá, eu já vi que algumas coisas que eu pensava que funcionavam de um jeito não funcionam desse jeito. Eu sempre leio as coisas do IA lá, sempre sai coisa no jornal da USP, né? Sempre leio os informes, sempre vi. Eu gosto, por exemplo, dessas cátedras que eu acho que é muito bacana, não é? Que nem agora tem uma cátedra
que eu acho que é a Folha de São Paulo, que até é um matemático que está ocupando, que até ele vai vir aqui naquele 2 de outubro, se der tudo certo. Não, lá em São Paulo. É a Folha de São Paulo que paga, porque acho que esse aí ganha, sabe? Eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu acho que é ligado ao IA. Eu posso estar enganado, pode ser que seja outra coisa. Mas é a mesma ideia. Você entende? Se não for ligado ao IA, deveria ser, na minha opinião. E o IA, tem várias cátedras, a USP tem várias cátedras, até, e tem pessoas muito importantes que fizeram parte das cátedras, né? A utilização da matemática nos problemas do dia a dia é uma coisa complexa, certo? Não é uma coisa que você consegue explicar para uma pessoa que não sabe matemática, ou não sabe. Primeiro que não é só saber matemática, é muito difícil. Tanto é que é difícil o relacionamento dos matemáticos com o pessoal produtivo. Por quê? Porque não falam a mesma língua. Então já é difícil entre esses dois grupos. Agora você imagina você explicar para um leigo, certo? Então é muito complicado. Então as pessoas, então é aquele jargão, né? Olha, o seu celular não funcionaria sem matemática. Não funcionaria. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Certo? Você imagina, esse celular está aqui, está chegando nele mensagem de todo mundo. As mensagens estão mandadas para mim também, que a gente está vendo. Só que a criptografia que chega para ele da minha mensagem, ele não consegue entender. Então, não é para mim. E só o meu consegue entender a criptografia. Porque não é criptografia, é como que é endereçado. Entende? A mensagem ela vem com o cabeçalho para o endereço. Então, todos os celulares enxergam aquela mensagem. Só que só um, ou aquele a qual a mensagem é endereçada, é que, digamos, entende e pega para ele, certo? Mas, entende? Isso só é possível porque tem um monte de coisas que fazem com que essas mensagens sejam bem definidas, entende? Imagina, se a gente pudesse ver, só que é um inferno de mensagem, certo? É uma multidão de mensagens. Imagine em São Paulo, na Avenida Paulista, e você chega lá com o seu celularzinho e ele não deixa de funcionar, ele não se confunde. Então, mas agora, para falar sobre isso, eu precisaria falar de transformada de Fourier, de criptografia, entende? Então, é uma coisa que é muito difícil de explicar para um leigo, né? E quase tudo hoje você precisa disso. Logística, entende? Como que o Mercado Livre consegue entregar o tanto de coisa que eles conseguem entregar da maneira que eles conseguem entregar por preço competitivo? Esse que é o ponto. Porque não adianta nada, você pode fazer, só que se custar, sei lá, um produto que custa 20, se custar 20 para entregar, pronto, já andou tudo, né? É muito caro. Então você tem que, para isso, você tem que automatizar, você tem que fazer o software, você tem que fazer toda, até como que eles armazenam essas coisas. Hoje, a Amazon, nos warehouse deles, onde eles guardam os produtos, tem todo um design, né? Não é assim. O cara não chega lá e vai empilhando um em cima do outro, porque senão a gente precisa pegar o de baixo, precisa se empilhar tudo, certo? Não pode. Então tem aquelas coisas enormes, né? Que vão até o teto, e aí cada caixinha daquela é uma coisa, ou é um grupo de produtos, né? E tudo isso está interessado, indexado, os computadores sabem onde estão. Tanto é que hoje é tudo robô, né? É uma correia, o cara vai lá, não é uma pessoa, o robô vai lá, pega o produto, põe na esteira e quase não tem interferência humana, não é? Então, isso é o que a matemática pode fazer, dando dois exemplos simples. Mas, olha, quase tudo tem matemática, quase tudo. Quer dizer, não é só matemática, eu digo, tem um problema, os engenheiros pensam no problema, pensam numa solução, essa solução envolve resolver um problema de matemática, em geral, que você vai codificá-lo num computador e virar um aplicativo, ou virar um sistema, ou virar uma solução computacional, né? Que a computação é o que permite realizar na prática o que a matemática diz que tem que ser feito, certo? Porque a matemática ela é uma linguagem, mas eu tenho que fazer isso virar ação. Para fazer ação, a computação é que faz isso, né? Eu traduzo aquele modelo, né, num algoritmo e executa na prática. Veja, as áreas de
Essas exatas, né, ou as ciências matemáticas, elas sempre vão ser muito importantes. Não tem muito jeito de não ser assim. Assim como as outras ciências. Não estou dizendo que ela é mais importante, mas elas sempre vão ser importantes. Porque né, as necessidades vão evoluir, né? E a ciência vai evoluindo, né? Então, vocês vejam, quem que pensava que há 20 anos atrás nós íamos ter um sistema como os sistemas como nós temos hoje, com os computadores que temos hoje, com a potência computacional que temos hoje? Ninguém. E o futuro vai ser assim também. Cada vez a mais nós vamos poder resolver problemas cada vez maiores, né? Cada vez problemas maiores, cada vez mais complicados e cada vez mais trazendo benefícios. E eu, por exemplo, o Uber, né? Você imagina você gerenciar o Uber em São Paulo. É uma loucura, né? Certo? É uma loucura. Se não fosse grandes computadores que eles têm, sei lá onde, na China, né? E tudo não está se passando aqui, né? Está se passando na China. Eu encorajaria todos apesar de que eu queria ser biólogo, mas biólogo também é uma coisa importante. Hoje a biologia está cada dia mais. O homem vai sempre lutar para não morrer, né? O dia que parar é o dia que falar, não, agora é eterno. Aí, talvez aí eu desencorajo a fazer coisa melhor, mas vai sempre lutar para não morrer, o jeito de não morrer.